Em 1976, Dan O'Bannon escreveu o roteiro de um filme chamado Star Beast, ou Besta Estelar numa tradução livre. Mas esse roteiro não veio do nada. Anos antes, ele, Ron Cobb e John Carpenter, sim, o diretor de Enigma de Outro Mundo e Halloween, fizeram juntos um filme que misturava comédia e ficção científica chamado Dark Star. Depois desse projeto, o O'Bannon ficou com muita vontade de fazer um filme que trouxesse um alienígena que parecesse mais real e assustador, e que não fosse só uma bola de praia pintada de preto como era nesse filminho que eles fizeram. Ele se uniu com seu amigo Ronald Shusett, e os dois começaram a escrever o roteiro de um filme chamado Memória. Esse roteiro contém a primeira metade do que depois seria o roteiro do Besta Estelar. Uma tripulação de uma nave acorda do sono criogênico e descobre que não estão nem perto de casa. Descobrem que o computador os acordou porque recebeu uma chamada misteriosa, vindo de um planeta inabitado. Eles descem até lá e a nave tem alguns problemas. Eles vão investigar o sinal enquanto alguns consertam a nave. O problema é que o O'Bannon não tinha nem ideia de como seria o alien que iria perseguir esses personagens. O roteiro de Memória ficou parado enquanto ele trabalhava numa adaptação de Duna que acabou nunca indo pra frente. Mesmo assim, enquanto mexia nesse projeto, ele conheceu muitos artistas incríveis que o inspiraram, e um deles era H.R. Giger, artista suíço que mais tarde viria a compor o visual do Xenomorfo. Inspirado pela arte perturbadora, sinistra, mesmo que ainda linda do Giger, o O'Bannon voltou a trabalhar no roteiro de Memória. Com a sugestão do seu amigo Ronald, ele uniu o pedaço do roteiro que ele já tinha para a Memória com outro roteiro que ele tinha escrito há muito tempo atrás de uma história sobre gremlins que invadiam Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial. Ele apenas trocou a localização por uma nave espacial e agora ele tinha um roteiro pronto. Aí ele mudou o nome para Besta Estelar. A ideia de um alien que consegue entrar na nave porque implanta um ovo dentro de um dos tripulantes que depois explode para fora do seu peito foi de Ronald Shusett, que sonhou essa história. Porém, o O'Bannon fez questão que a sua criatura fosse mortal para fugir dessa coisa normal que estava naquela época em que todos os filmes de terror eram recheados de vilões indestrutíveis. Por isso, eles precisavam pensar em uma forma de evitar que os seus personagens pudessem apenas matar a criatura logo de cara. Foi aí que o Ron Cobb, que trabalhou com o O'Bannon lá no filme Dark Star, teve a ideia da criatura ter sangue ácido. Mais tarde, Ron Cobb foi quem fez o visual de Alien. Ele fez as primeiras artes conceituais que foram usadas para criar aquele universo. Nesse ponto, o O'Bannon estava bem satisfeito com seu roteiro, mas não com o título. Então ele mudou para Alien, depois de reparar quantas vezes essa palavra aparecia no seu texto. Ele e Ronald gostaram muito desse título pela sua simplicidade e também pelo duplo sentido. Tanto Alien, por ser um alienígena, que é uma criatura de fora do nosso planeta, tanto quanto esse bicho é um corpo estranho dentro do nosso. Ele é alienígena ao que nós conhecemos. É tanto substantivo quanto adjetivo. Uma coisa que eu amei muito é que quando o O'Bannon foi perguntado se ele pegou referências de uma obra específica para fazer o filme, ele respondeu dizendo: eu não roubei Alien de ninguém, eu roubei Alien de todo mundo. Isso porque ele pegou referências e pedaços e inspirações de muitas outras obras. Por exemplo, a ideia de um homem profissional sendo perseguido por um alienígena em um ambiente claustrofóbico vem do filme O Monstro do Ártico de 1951. Ironicamente, anos mais tarde, o John Carpenter, que fez o Dark Star junto com o O'Bannon, dirigiu uma adaptação nova desse mesmo filme. O mundo do sci-fi é minúsculo, né? A ideia de uma nave sendo alertada a não aterrissar e a tripulação sendo morta um a um veio do filme Planeta Proibido de 56. Já o filme Planeta dos Vampiros de 65 tem uma cena onde os seus heróis encontram o esqueleto fossilizado de um alien gigantesco. Eu nem preciso dizer qual cena isso inspirou em Alien, né? A Ameaça de Outro Mundo de 56 e os contos de Lovecraft também serviram como inspiração. Todo bom trabalho de arte, na verdade, é uma coxa de retalhos de outras tantas obras, e com Alien não é nada diferente. Porém, a história que a gente conhece hoje de Alien, o Oitavo Passageiro, ainda é resultado de outras alterações feitas nesse roteiro. Os produtores Walter Hill e David Giller não gostaram muito do roteiro. Na verdade, a única coisa que eles gostaram desse roteiro foi a cena do Alien saindo do peito. O resto todo eles disseram que era só um esqueleto muito ruim de alguma coisa que poderia ser boa. E eles sugeriram tantas alterações que eles são reconhecidos como roteiristas não creditados. Porém, muitas dessas sugestões que eles fizeram foram vetadas pelo Ridley Scott, que é o diretor do projeto, e graças a Deus, viu? Eles sugeriram algumas coisas muito loucas, tinha até Jack o Estripador no meio. Talvez um dia eu faça um vídeo inteiro só pra contar essas histórias loucas dos bastidores de Alien. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. O que importa é que o roteiro original, essa versão original antes das alterações, foi conservado.
preservado e recentemente foi adaptado para quadrinhos. Alien, o roteiro original, foi a última publicação da franquia pela Dark Horse, e foram eles que lá nos anos 80 compraram os direitos da franquia pela primeira vez e lançaram os primeiros quadrinhos com o Xenomorfo. Essa foi a última publicação antes dos direitos da franquia passarem para Marvel Comics, que passou a publicar a partir de 2021. É muito especial e significativo que a última HQ dessa linha seja a história de como tudo começou, vocês não acham? Eu sou a Aline Loxen e essa é a La Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. E eu tô muito feliz de finalmente trazer essa história pra vocês. Se você gosta de Alien, se inscreve aqui no canal, porque já tem muito vídeo sobre isso por aqui e vai ter muito mais. Já deixa o seu like aqui também pra não esquecer depois, então clica em hypar o vídeo se estiver pelo celular, que isso ajuda muito o YouTube a recomendar pra mais fãs. O quadrinho Alien, o roteiro original, foi escrito por Cristiano Seixas e belíssimamente ilustrado por Guilherme Balbi. Esses nomes parecem tão brasileiros, né? Pois é, os dois são de Minas Gerais e foram os responsáveis por esse último projeto de Alien para Dark Horse, que depois da transição de Alien para Marvel Comics, foi escolhido para compor uma série especial de histórias de Alien. Quando você menos espera, a gente dá um jeito de enfiar Brasil em todas as coisas. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. A história desse roteiro, a forma como ela estava antes de ser mexida e remexida pelos produtores, ainda é bem parecida com a versão que a gente conhece. Mas tem algumas poucas coisas que deixam claro como muita coisa mudou também. O principal é o visual de tudo. As artes que o Guilherme fez foram bem baseadas nas descrições que estavam no roteiro. E vocês vão perceber como tudo era diferente pra caramba. O conceito básico de tudo tava lá, mas era uma coisa mais lugar comum, uma visão mais normal e esperada de o que é um alienígena. Isso porque ele se inspirou sim nas artes do Giger, mas foi só depois da Fox aceitar o projeto que ele veio trabalhar definitivamente e mudou o visual de tudo. E ainda bem, ficou 1000 vezes melhor do que essa original, apesar dela já ter sido boa no começo. Eu acho importante nomear os personagens antes de ir direto pra história, porque enquanto eu lia, eu tive dificuldade de colocar o nome certinho nos personagens. Isso porque às vezes eles se referem pelo primeiro nome, às vezes por apelido e outras vezes por sobrenome, então é muito complicado. E para que vocês não fiquem confusos, já vou colocar logo a cara no nome direto. Chess Standard é a capitã da nave, a líder de tudo. No filme que conhecemos, ela foi substituída pelo Capitão Dallas. Martine Robbie seria a nossa Ripley, é a segunda no comando e quem fica na liderança quando a Chess está fora da nave. Del Broussard é o navegador. Se for para traçar um paralelo, ele seria o Kane e também seria a Lambert. Sandy Melconis é o oficial de comunicações e eu vou deixar vocês chegarem à conclusão de quem ele representa. Logo logo vocês vão entender. Jay Faust é um engenheiro que conserta a nave e a mantém operando, então é o nosso Parker. O que deixa Clive Hunter, o engenheiro de mineração, esse cara que parece um viking com uma versão muito mais ativa e bombada do Brad. Inesperado, né? Ah, e eles têm um gatinho também. Eu vou ir contando a história e apontando algumas semelhanças e diferenças com o filme que a gente conhece, mas não tanto para não ficar interrompendo a história toda hora. Algumas coisas eu vou deixar para vocês tirarem as suas conclusões, beleza? Pausa rapidinho para avisar vocês que no final desse vídeo tem uma surpresa, algo que eu nunca fiz antes e espero que gostem. Agora bora pro vídeo. A tripulação da nave Snark estava dormindo em estasis, fazendo seu caminho de volta para a Terra na velocidade da luz, quando são acordados pelo computador central, que em nenhum momento aqui é chamado de mãe, apenas computador. Eles acordam baqueados, como sempre depois de um sono desses, mas estão tão animados que nem ligam. O minério que eles foram buscar era extremamente valioso. Mesmo sendo um grupo de 6 e dividindo o ganho entre todos eles, disseram que o que ganhariam seria o suficiente para cada um comprar um planeta. Isso é, ironicamente, o oposto total da conversa que a tripulação do Nostromo teve depois de acordar, né? Acontece que quando o Del vai tomar o controle da nave para pousar na Terra, ele não encontra a Terra. Na verdade, ele nem reconhece a constelação ao redor da nave. Quando olha no mapa, eles ainda nem passaram pelo anel exterior, o que quer dizer que não estão nem na metade do caminho para casa. Eles acordaram anos antes do que deveriam. Todos ficam confusos e a capitã pergunta por que o computador os acordou antes da hora. E ele diz que é programado para fazer isso se receber uma transmissão. E ele recebeu uma de um planeta próximo.
uma transmissão de voz. E mais, ela não está em nenhum dos 678 idiomas conhecidos. Enquanto todo mundo tá aturdido e processando aquela informação, o meu Cones fala o que todo mundo tá pensando. A humanidade fez o primeiro contato com uma espécie alienígena inteligente. Mesmo há anos fazendo viagens especiais, isso nunca tinha acontecido e sem querer querendo eles tropeçaram em uma. Apesar de todo mundo tá curioso, nem todo mundo tá afim de ir investigar isso. A Robbie é quem tá mais relutante, mas a capitã decide aproveitar essa oportunidade. Isso porque, se eles enviarem a mensagem pra Terra contando do que encontraram, até eles receberem uma resposta vai levar 75 anos. E até lá pode não ter mais chance de conversar com essa espécie. Investigando mais a fundo, eles descobrem que o planeta é minúsculo, pititico de tudo, tão pequeno que o dia dura 2 horas. E ele é coberto por uma tempestade de poeira que deixa impossível enxergar qualquer coisa, o que causa danos na nave ao pousar às cegas. Porém, o sinal emitido está a só 300 metros, então eles se dividem. A capitã Chas, o navegador Del e o comunicador Melconis usam máscara para respirar, mas sem o resto da roupa antipressão, porque apesar do ar não tóxico não ser respirável, a gravidade é quase igual à nossa. Mas eles usam capas. Por quê? Porque fica bonito no desenho, não tem nenhuma funcionalidade útil ou praticável. Ao chegar ao lugar do sinal, eles encontram uma enorme nave abandonada, num formato bem parecido com o que a gente viu no filme, mas com uns espinhos enormes. Eles entram, escalam e encontram o corpo petrificado de um alien gigantesco. Pare 2 segundos para admirar esse bichão. Honestamente, muito mais bonito que o Space Jockey, né? Ao lado dele havia uma coisa parecendo orgânica, vazia e largada, e também um desenho na parede. Eles voltam para a nave levando a cabeça do alien. Muito delicado da parte deles, né? O Del continua investigando a atmosfera do planeta pelo computador quando a tempestade de poeira passa e eles conseguem enxergar o que tá bem na frente deles. Uma fucking pirâmide, meus anjos. E isso é muito parecido com o que o alienígena morto da nave desenhou antes de morrer. Eles começam a pensar o que poderia ter ali. Poderiam ter outros de sua espécie presos, ou talvez fosse um túmulo coletivo. De novo, nem todo mundo acha uma boa ideia ir futricar lá, mas, de novo, o mesmo trio vai investigar. Só que dessa vez, o sinal de comunicação é cortado quando eles escalam a pirâmide sem eles perceberem. O Del decide descer pela abertura no teto e investigar por 10 minutos antes de subir para contar o que achou. De volta na nave, o computador conseguiu traduzir algumas partes da mensagem captada. Apenas algumas palavras soltas, mas foi o suficiente para aterrorizar a Robbie. Acontece que o sinal não era um pedido de socorro e sim um alerta. O computador só conseguiu traduzir algumas palavras e elas dizem: hostil, sobrevivência, recomendo não pousar. A tripulação da nave fica em desespero, não tem como avisar os outros lá fora. O Hunter quer ir até lá para buscar eles, mas a Robbie, que é a líder ali dentro, proíbe. As pessoas que sobraram na nave são o mínimo necessário para fazer ela voar caso seja preciso uma partida repentina. Se mais um deles saíssem, eles já não conseguiriam sair do planeta. Como líder, ela tem que pensar no bem dos que estão com ela. Lá na pirâmide, os 10 minutos do Del já passaram faz tempo, mas nada dele voltar. Ele tá reportando tudo que vê, mas ninguém pode ouvi-lo. Ele desceu muito abaixo do nível do solo e encontrou uma câmara gigante. Atenção pessoal que odeia Prometheus porque acha o elenco todo burro pra caramba, tampem os seus ouvidinhos sensíveis. Quando ele tá descendo lá na pirâmide, ele sente que o ar é quente e úmido, então ele tira o seu capacete e descobre que o ar lá embaixo é respirável. Lá, entre as paredes altas e cheias de texto em um idioma desconhecido, haviam objetos parecendo orgânicos, quentes e macios. E é claro que ele bota a mão lá. E essa parte é bem igual ao filme. O ovo se abre, a criatura sai e gruda no rosto dele. Lá em cima, cansados de esperar, a Chaz e o Melconis puxam Del de volta pela corda. Quando o veem, ficam aterrorizados e o levam de volta para a nave às pressas. Robbie está prestes a abrir a porta quando ouve que o Del tem um alien junto com ele e se recusa. Diz que eles têm que seguir os protocolos de quarentena, que eles já quebraram muitas normas e que se deixar eles entrarem, aí sim que vai acabar com qualquer chance de sobrevivência que eles têm. Mas a sua determinação não é tão forte quanto a de Ripley, porque quando Chaz dá a ordem super brava pra ela abrir aquela droga daquela porta,
ela abre. Eles tentam remover o alien, mas não conseguem, e fazem um exame. Nessa hora, a Robbie chega e a capitã tem a cara de pau de sentar um tapão na cara dela por ter se recusado a abrir a porta. Robbie aceita a punição, mas o Hunter concorda com ela, e ainda disse que quem merecia o tapa eram a Chess e o Melconis por trazerem o bicho pra nave. O que dizer sobre esse cara que eu conheço tão pouco e já considero tanto? É então que eles tentam remover o alien e descobrem que o sangue é ácido, que começa a derreter o chão da nave andar por andar. A novidade aqui é que a fumaça que sai desse ácido é tóxica e ao respirar todo mundo se sente mal. Felizmente o ácido não chegou ao último nível, então a nave tá segura. Por hora. Sem mais ter o que fazer, eles se reúnem para discutir e tentar pegar o máximo de informações possíveis. É aí que o Melconis faz um discurso atrás de discurso enquanto analisa os hieróglifos encontrados na pirâmide, que eles conseguem ver pela gravação do Del. E é nessa hora que eu comecei a sentir uma vibe meio sintético vindo do Melconis, viu? Ele entende muito de um assunto, tem balões e mais balões enormes dele explicando as coisas nos mínimos detalhes, e desde o começo ele era o mais animado com a ideia de encontrar vida alienígena inteligente. E era o que mais insistiu para eles descerem no planeta. Será que ele é o nosso Ash? E se ele for, será que também é traidor igual o outro robô? A gente vai ficar de olho nesse cara. Eles chegam à conclusão que nenhuma daquelas criaturas é natural daquele planeta. Justamente por ele ser tão pititico, a vida lá deveria ser microscópica. Quando eles vão checar o Del, cadê o alien? Na cara dele, não está mais. Eles procuram desesperados e o encontram morto e vão estudá-lo. Mas mal dá tempo de começar a analisar e a criatura começa a entrar em decomposição. Ou seja, ele vai se diluir no próprio sangue. E uma quantidade daquelas, com certeza, furaria a nave até o final. Eles correm com ela e a jogam no espaço. Esse detalhe aqui é, acho que a única coisa nesse roteiro que eu achei melhor na versão original do que a versão que foi pro cinema. A ideia do facehugger se decompor depois de morto é absolutamente genial. Isso impede completamente que o alien seja estudado em qualquer fase da sua vida. Brilhante! E é aí que a capitã começa a ver que a Robbie meio que estava certa a não deixar eles entrarem antes. Lembrou o que significa ser uma líder, né, minha anjinha? Enquanto isso, o Jay conseguiu consertar o motor e eles saem do planetinha rapidão. Eles estavam a caminho da Mad Bay para colocar o Del em sono criogênico quando o encontram acordado. E essa cena aqui é igualzinha a do Kenny. Ele tá confuso, não lembra de nada, só de um sonho estranho onde ele sufocava, mas tá tudo bem. Eles estavam de volta viajando na velocidade da luz para a Terra, mas resolveram comer antes de entrarem em estasis. Lê do engano, é claro. No jantar, eles voltam a discutir o que vão fazer com toda a riqueza que terão na Terra, e o Del diz que vai escrever um livro sobre a expedição. Aposto que teria sido maravilhoso, mas é nesse momento que o alien explode pra fora do seu peito numa cena muito mais rápida do que da do filme. Agora não dá pra ir dormir com um bichão solto pela nave, mas também não dá pra matar ele sem danificar o casco. O plano então é capturar o animalzinho e jogá-lo pra fora da nave. Deve ser relativamente fácil, né? Mas aqui eles adicionam um outro elemento de tensão que não tem no filme que eu achei genial. Os recursos que eles têm na nave são baseados num tempo muito limitado que eles têm para ficar acordados, já que o plano é passar a maior parte da viagem dormindo. E muito desse recurso que eles têm, comida e oxigênio, foi gasto enquanto eles faziam a mineração das coisas. Ou seja, eles têm apenas uma semana para encontrar esse alien, voltar para o sono antes de ficarem sem oxigênio. Eles colocam as roupas espaciais e usam sensores de movimento modificados para encontrar o bicho. A ideia é empurrar ele para uma direção usando bastões de choque e pegar com uma rede para jogar fora. Eles o encontram na sala de armazenamento de comida e o trancam lá. Ele já cresceu. A Chess o descreve como uma minhoca com pernas e tentáculos, mas ele escapa pela ventilação. Para tirar ele da vente, precisa de uma pessoa que entre lá e vai o empurrando com um lança-chamas. Eles tiram na sorte e o Hunter leva a pior. Ele consegue encontrar o alien com o sensor e vai direcionando ele ao acionar o lança-chamas. Mesmo sem enxergar o bichão, ele sabe que tá funcionando. Enquanto os outros ficam esperando na única saída com a rede. Mas tudo dá errado quando o Melconis abre a porta da ventilação, esperando que um bichinho pule de lá, só pra dar de cara com um alienígena enorme, muito maior que ele, que arranca a sua cabeça e leva o corpo dele de volta pra ventilação. Eu vou dar um tempinho pra vocês poderem admirar essa arte e esse bichão. Minha Nossa Senhora, apesar de ter semelhanças como a cor e a forma geral com o xenomorfo que a gente conhece, ainda é bem diferentão, né? Os tentáculos é um lance muito Lovecraftiano. Honestamente, isso aqui tá belíssimo e assustador
e belíssimo novamente. Eu amei, cara. Tá lindo demais. E pois é, não é que o meu Cones era um humano mesmo? Nada de sintéticos por aqui, ele só era um baita nerd muito bom no que fazia mesmo. Descansa em paz, querido. Lamento por ter duvidado de você o tempo todo. E faz sentido não ter sintético aqui, porque se vocês perceberam, essa versão original não tem nada da Wayland e o Tony. Não tem o computador central da mãe, não tem o robô investigando tudo, não tem isso de que se eles não fizerem isso, a companhia não vai pagar eles, não tem essa pressão da Wayland. Os sobreviventes se reúnem assustadíssimos, e apesar do plano não parecer mais tão simples, ainda é o único que eles têm. E o Alien realmente fugiu do lança-chamas, mas o problema é que o combustível acabou. O Jay sabe onde ficam as recargas e se oferece para ir buscar. A área foi trancada, então não tinha como o bicho chegar lá, mas olha só a surpresa, ele chegou. Quando o Jay o vê, ele avisa os outros para fecharem as portas e abrirem as que dão pro espaço para jogar ele para fora. E é isso que eles fazem, porém o Alien viu o Jay ali, e deve ter um sexto sentido para essas coisas, porque ele passa direto pelo Jay e não o mata, mas o empurra, e é ele que fica preso na porta e é cortado ao meio por ela, e ulala, o artista não poupou detalhes ao desenhar essa cena, e Guilherme do céu, eu queria dormir hoje à noite. Porém, o Jay não apenas morreu, mas como seu corpo impediu a porta de fechar completamente. Nisso, o oxigênio da nave começou a ser sugado para fora. A Chess consegue fechar uma outra porta que separa as áreas e impede a nave de ser totalmente despressurizada. Mas eles perderam muito ar respirável. Lembra que antes eles só tinham suprimentos para uma semana? Agora eles só têm 6 horas. Com o Jay mortinho da Silva, agora só restam Hunter, Chess e Robbie. Nessa hora o desespero bateu, ainda mais porque, apesar do Jay morrer na porta, o Alien conseguiu escapar e ainda tá na nave com eles. A Robbie sugere fugir com um pod de escape, superaquecer o motor da nave principal, escapar no pod e deixar o Alien explodir nela. Hunter lembra a eles que todo o minério iria explodir também, e eles voltariam sem nada, ou seja, toda a viagem teria sido em vão. Robbie diz que dá pra carregar algumas coisas mais valiosas com eles, mas poucas. Mas isso não adiantaria, porque no pod só tem uma câmara de estasis. Novo plano, encher o pod de bombas, colocar o Alien lá dentro, soltar ele no espaço e explodir tudo de longe. A parte 1 deu certo. Eles colocaram as bombas. Depois, tiraram novamente na sorte quem seria o azarado que iria ficar lá dentro para atrair o Alien. A Robbie se ferrou dessa vez. Eu não entendi se o plano era ela fechar pelo lado de fora e mandar o Alien embora, ou se ela ia ter que ficar lá dentro, ia ter que se sacrificar e morrer junto com ele. Isso não ficou muito claro, mas na real nem importa porque deu tudo errado. A Robbie fica no pod enquanto o Hunter e a Chess vão procurar o Alien para levá-lo na direção certa, mas ele o surpreende por trás, mata o Hunter e leva a Chess. Agora fica aí a dúvida, quem foi que matou o Hunter? O Alien, que mordeu e arrancou um pedaço do seu pescoço, ou a Chess, que ao tacar fogo no Alien com o lança-chamas, na verdade incendiou o Hunter, fazendo um churrasquinho prontinho pro xenomorfo. A Robbie vai procurar eles e encontra a Chess grudada na parede, igualzinho aquela cena deletada onde a Ripley encontra o Capitão Dallas. Chess pede que Robbie a mata, que reluta e diz que vai tirar ela dali, mas a Chess mostra que ao lado dela estava o corpo do Melcones, já bem devorado. Estranhamente, ele tá com a cabeça, sendo que o Alien havia deixado ela pra trás antes, mas tudo bem. A Chess diz que o bicho já tinha devorado muito dela para que ela conseguisse sobreviver por muito tempo de qualquer forma e pede que a Robbie a mate e ela o faz. Essa é outra grande diferença desse roteiro pro que a gente conhece. Aqui o Alien tá comendo o tempo todo, é sério, ele tá sempre com um pescocinho ou um bracinho nos dentes. É um menino muito faminto. Já nos filmes ele não mata pra se alimentar e raramente a gente vê isso acontecer. Eu acho que tem só uma cena no terceiro filme e é só. Essa seção final do roteiro é idêntica à do filme. A Robbie coloca a nave principal pra explodir e corre pro pod de emergência com o gato numa caixa e mais alguns minérios que garantiriam uma boa fortuna pra ela ainda. Mas quando chega no pod, o Alien tá lá. Ela volta, tenta cancelar a explosão, mas já é tarde demais. Vai pro pod novamente e o Alien aparentemente sumiu. Ela entra, escapa e a nave principal explode. Mas quando ela olha pra trás, lá tá o Alien comendo um braço como um cachorro roendo o osso. Ela vai devagar até a roupa espacial, se veste lentamente enquanto o Alien tá distraído com o gato fazendo barulho dentro da caixa. Robbie acerta uma lança no Alien e abre a porta, deixando ele ser sugado pra fora e a fecha novamente. Então ela e o gatinho entram em estasis juntos porque só tem uma câmara de sono. Lembra que a Ellen no final do filme diz que em 6 semanas ela chegaria perto da Terra e com alguma sorte a rede a captaria? Então, a Robbie diz uma coisa bem parecida, só que ao invés de 6 semanas são 250 anos.
Gente, até ela chegar lá, a Terra vai ser tão diferente do que ela conhece, tipo... Isso é muita gana pra sobreviver mesmo, cara. Ah, e ela também levou com ela no pódio de emergência a cabeça do alien petrificado. Aqui ela foi mente assim, ó, gigante, de titânio. Porque agora ela tem uma forma de provar que o que ela vai contar é verdade. Ela não vai sofrer tanto quanto a Ellen sofreu em Aliens o Resgate, né? E o quadrinho termina com ela dizendo: aqui é Martini Robbie, oficial executiva, última sobrevivente da nave comercial Snark, desligando. A mensagem da Ripley soa muito melhor, né? Pausa. Só pra lembrar vocês que eu não esqueci da surpresinha não, tá? Tá bem lá no final do vídeo, então fica comigo e você já vai ver. O que vocês acham dessa versão do roteiro? Quais partes vocês acham que ficou melhor ou pior aqui da versão que a gente conhece? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu confesso que prefiro muito a versão que a gente conhece do filme mesmo, mas algumas coisas aqui são realmente bem interessantes, principalmente a do facehugger se desintegrar depois de se transformar em sangue ácido. E apesar de eu detestar e ter fobia de tentáculos e achar isso um visual muito básico para alienígenas, tirando isso, o resto do visual do Alien eu gostei muito mesmo. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o Instagram dos brasileiros que fizeram esses quadrinhos para vocês poderem acompanhar o trabalho maravilhoso deles. Pausa de novo. Lembra daquela surpresa? Dá só uma espiadinha em primeira mão no trailer do maior e mais bem produzido vídeo do canal, que vai sair aqui na ala secreta ainda em fevereiro. Em 2014, o mundo conheceu Alien Isolation. De longe, esse não foi o primeiro jogo da franquia, mas até hoje se consagra como o melhor. We wanted to create an alien game like no other. We wanted to make the aliens scary again. A sua ideia tinha um conceito bem simples: fazer um jogo que trouxesse de volta a experiência de estar preso com apenas um xenomorfo, fazendo de tudo para sobreviver. They're not film directors, but they know what we all want, which is to be immersed in this world. Só que se a intenção deles era fazer algo que nunca havia sido feito antes, isso também exigiria uma IA que não foi inventada. Acontece que o que eles fizeram foi tão revolucionário que até os dias de hoje é discutida, desconstruída e elogiada como uma das, se não a melhor inteligência artificial de um jogo. Really wanted to create something that felt true in spirit to the original. Esse é o documentário mais completo sobre o jogo do país, então pega sua pipoca, fica confortável e vem comigo.